Conferência de imprensa, na própria enquanto ativista de direitos humanos, advogado, comentador político, que mais ou menos conhecido para fazer sempre comentários de questões de interesse nacional. E foi alvo de um ataque de baixo nível por parte de CNE. A simples facto de, enquanto analista, dar uma entrevista pela semana passada, onde critica o posicionamento do Dr. Mpamikabi, que entre outras coisas, e fala na cita, como resultado publicado pela CNE e fica suspenso enquanto recurso interposto na decorrência trâmite no Supremo Tribunal de Justiça. Suma aquilo que estão bem resolvido apenas no mês de setembro, se for parar, entre outras coisas, e a partir daqui mês que deve contar tempo de mandato do Presidente. Suma que fala, posso ter minha opinião de uma forma muito urbana, civilizado, e não vou para fazer de que mesma forma, não abstrair de qualquer tentação de responder a ofensas que está caracterizando o comunicado de imprensa de CNE, para bem estar acreditando como aqui comunicado e tem um único propósito de desviar a atenção de que é essencial sobre o debate público em torno do fim de mandato do senhor Umar Sissoko Embalo. CNE, nesse comunicado, fala de como a atuação desse dirigente está marcado com um conjunto de valores éticos morais que está sustentando a integridade de seus membros, em obediência à legislação e demais leis da República e a verdade eleitoral. Em primeiro lugar, no dia de colocar em evidência a incoerência do próprio CNE, que está falando como está pugna para a legalidade, mas como é um órgão que está pugna para a legalidade, pode ser um órgão ilegítimo por caducidade desse mandato. Se atos, eles tudo está ferido de ilegalidade, para vir reclamar e está pugnar para um ato, portanto, de um órgão caduco. Na verdade, CNE devia preocupar mais que se ilegalidade à luz da lei eleitoral, que está a permitir fazer qualquer que seja processo eleitoral, ou seja, dirigir qualquer que seja processo eleitoral. CNE está falando da lei, mas é capaz de citar um único artigo que está a sustentar argumento relativo ao início de contagem de mandato do Presidente, que toma posse a revelia de acordo do Supremo Tribunal de Justiça e a margem de lei. Para entendimento do CNE, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça está a constituir referência legal quando está a favorecer vontade do regime. Se decisão do Supremo Tribunal de Justiça e tem efeitos que agora MST atribuir para via daquele que manda o senhor Umar Sissoko Embalo, capera para a decisão do Supremo Tribunal para poder assumir essas funções. E mais, para via que manda o próprio CNE e que pronuncia na altura sobre ilegalidade de tomada de posse. Numa contradição manifesta, agora, senhor Umar Sissoko Embalo, que desrespeita a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e toma posse ilegalmente, e que investigou-se servir de decisão do mesmo órgão, diga-se de passagem, Supremo Tribunal de Justiça, para poder perpetrar, para poder continuar a poder, além de 5 anos previstos constitucionalmente. E papearam aqui comunicado de valores morais e éticos. De verdade, esses valores e tecidos, a par de isenção, idoneidade, verticalidade, que de costurar essência e razão de existência de CNE. Portanto, relação entre personalidades dirigentes dessa instituição, o valores que não acaba de citar, e de ser de mais estrita e de absoluta harmonia. Não obstante, péssimo serviço prestado para a CNE nas eleições presidenciais de 2019 e está a mostrar um caminho desviante daqueles senhores que está à frente da instituição. E foi confiado a magistrados judiciais de direção de CNE, dentro do espírito de independência, idoneidade e verticalidade que está prescrito e está presumido como se agentes, dito magistrados, que são imbuídos dessas características. E está guardado deles um contributo para a observância de lei e credibilidade de processos que eles se dirigem. Aliás, motivações de reforma de 2012 que leva à judicialização de CNE e era no sentido de assegurar
probidade e integridade de função, razão pela qual, em virtude de caducidade do secretariado executivo da CNE, sendo juízes gente que ocupa que cargos e funções estruturantes naquele organismo eleitoral, é dívida digna simplesmente a pedir demissão em bloco, fazendo jus à natureza de função que te justifica e que te motiva, portanto, que motiva a alteração legislativa em 2012 para permitir que os juízes ocupem aquela função. A atual equipa caduca, ilegítima, ilegal da CNE e desacredita toda a crença de guineense naquela instituição. Assim, uma confiança que está dada aos juízes para dirigir estrutura responsável pela organização de eleições ali na país. Que mesmo a equipa caduca e chega ao ponto de recusar cumprir o acordo do Supremo Tribunal de Justiça que está ordenado observar um dos pressupostos essenciais para a validação de qualquer que seja a eleição: a produção da ata de apuramento nacional. Em vez disso, chega ao ponto de declarar instância máxima na definição de resultados eleitorais. Ou seja, fala que eles têm instância máxima na definição de resultados eleitorais, e esse facto que está a constituir uma das grandes aberrações jurídicas que proferidos por uma equipa de magistrados na história de Guiné-Bissau. CNE delinea todo um cenário legalmente distorcido que dá vala simbólica à tomada de posse, como agora que CNE tudo tenta goce, esquivando que consequências ou desviando para consequência de que circunstância política e jurídica criada para ele próprio, si própria atuação. Aliás, CNE acabou de fingir dar relevância apenas à dimensão física da presença no ato de tomada de posse simbólica, quando na realidade mais grave ilegitimação pela CNE do aberrante ato. Para que não lei e para que não assistir, CNE sim toma posse, toma lugar, ou seja, é faz presente na tomada de posse simbólica. Que é que de apontar, ou seja, a pergunta que de calado quer, e porque CNE que é pronunciante sobre a ilegalidade de tomada de posse simbólica. E também gosto, talvez, para encomenda, fácil justamente nesse momento. Resposta é simples e pretendido com aquela instrumentalização de CNE para legitimar prorrogação inconstitucional de mandato presidencial. Mas está apontado ainda no nome de cada lei que ocupantes ilegais de CNE continua a chamar para eles, ou seja, continua a reclamar como sendo membros do secretariado executivo. Para ver o que não se diz, se existe vacatura e deve ser preenchido para voto de 2/3 do deputado na ANP. Assim que o artigo 3 está definido. Além de mais, e que estou olhado, na parte alguma de lei de CNE, concretamente nesse artigo 15º e 16º, como a presidente de CNE pode ser substituído para interinidade em caso de impedimento ou vacatura. Quem que está representa a CNE e se presidente, que está elegido nos termos legais e mais ninguém. Para ver aquilo, doutor Mpabicabi e tudo menos presidente de CNE. E tudo que demais membros que está a rogar pertencem a secretariados executivos de CNE está fazendo a revelia da lei e está usurpa uma função que a lei que está permitindo usurpação. Em termos de conclusão, não me se fala de como momento para a aferição do mandato do presidente da República e se tomar a posse. Tanto assim é que dispositivos legais que estão marcando fim e início do exercício do novo presidente da República está a fazer referência à tomada de posse. Artigo 182 da Lei Eleitoral, o presidente da República toma posse no último dia do mandato do seu antecessor, se conjugar com o artigo 66 da Constituição, que está falando o mandato do presidente da República e está tendo duração de 5 anos e nem mais. Autoproclamado presidente interino do CNE e tem a obrigação de cumprir lei eleitoral mais do que ninguém. E para ver aquilo, e seria perfeitamente como a lei eleitoral, portanto, e demais leis da República, está tomando como referência data de tomada de posse
para a contagem de prazo para início de funções do novo Presidente da República. Se tentar, se uma maneira se faz ignora a lei eleitoral e vinha invocar a competência do Supremo Tribunal de Justiça para declarar direito contrário àquilo que está preconizado pela Constituição e demais normas eleitorais, aquilo é um facto e um ato inadmissível. Portanto, perante a situação, não pensa que nós estamos perante uma preparação de um cenário que está visa permitir pronunciamento de um Supremo Tribunal de Justiça para poder acomodar interesses do poder judiciário. Este secretário executivo que usurpa funções de presidente da Comissão Nacional de Eleições, se fosse livre de qualquer compromisso político com o regime instalado, portanto, ele seria capaz de forma, portanto, aliás, e facto de ele ser ainda juiz, ainda tem a obrigação de servir como mandato do Presidente da República eleito e tem iniciado tomada de posse e não com proclamação de resultados eleitorais ou confirmação, portanto, do Supremo Tribunal de Justiça. Se esse é o entendimento, não é obrigado a concluir como o Dr. Mpabi Kabi e na referir posse simbólica do Sr. Umaro Sissoko Embalo, se assim trata de um verdadeiro golpe de Estado. E para a conclusão, e basta não vai revisitar atos que seguem a tal tomada de posse simbólica. Invasão de instituições do Estado, incluindo o próprio Supremo Tribunal de Justiça, por militares e forças de ordem e de segurança, que colocado ali e colocado na sede do governo para tomar posse para novos indicados para o próprio Umaro Sissoko Embalo. As declarações de Mpabi Kabi e também significa que tudo visitas realizadas para Umaro Sissoko Embalo para países de sub-região, nomeadamente Senegal, Nigéria, assim como a participação na cimeira de chefe de Estado e de governo do CDAO, na qualidade de Presidente da República de Guiné-Bissau, e um autêntico fraude e desrespeito a tudo que tem que assistir nessa qualidade. Por outro lado, este secretário executivo usurpa funções do presidente do CNE e tinha a obrigação de servir duas coisas. Supremo Tribunal de Justiça, na veste do Tribunal Constitucional, e que está competir emitir pareceres com anúncios sobre duração do mandato presidencial. Supremo Tribunal de Justiça que tem emitir pareceres. Um eventual acordo do Supremo Tribunal de Justiça e que até conferir posse ao Presidente da República, sob pena de violação do artigo 67 da Constituição, que está conferir esse poder exclusivamente ao Presidente da ANP. Portanto, de declaração de Dr. Mpabi Kabi, e faltando só para falar no comandante, não vai repetir tomada de posse e não usa a partir de zero contagem por mais 5 anos. Para concluir, declarações do Sr. Mpabi Kabi visa apenas dois objetivos. Levanta um falso debate para desviar a atenção sobre o essencial, que é o mandato do Presidente termina dia 27 de fevereiro de 2025 e, à luz do artigo 182 da Lei Eleitoral e 66 da Constituição da República, presidenciais devem ser realizados ainda nesse ano que nós estamos, 2014. A próximo presidente pode tomar posse dia 27 de fevereiro. Hoje, o Dr. Mpabi Kabi pediu intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, sabendo de como aqui a instituição foi também assaltada, para a própria alguém que está interessado na protelação do mandato para além de 2025, ou seja, para além de fevereiro de 2025, e se vê como aquele órgão, Supremo Tribunal de Justiça, e que até goza de independência, e que tem idoneidade, e que tem isenção, e muito menos verticalidade para pronunciar sobre essa matéria. Para a semelhança de outro órgão de soberania e faz parte de instituições que assaltaram para o poder político. Aliás, fica claro de declarações de um político durante o fim de semana que conta que efetivamente de uma tropas de palácio que mandaram para sequestrar nessa casa o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, efetivamente acaba para instalar lá um presidente que é presidente, acaba para nomear um vice-presidente que está nomeado e acaba para cobrir com o falso processo disciplinar com todos os juízes que estão alinhados
com tentativa de manipulação do poder judicial. Isso significa que convite do Dr. Mpabikabi quando vai para o Supremo Tribunal de Justiça, conhecendo todas as situações e convidando para um desvio com certeza de como ela vai validar uma decisão de proteger eleições para dentro de fevereiro de 2025, mesmo sabendo como é ilegal. Definitivamente, indivíduos que estão a fazer papel de defender interesses indefesos, como é o caso do Dr. Mpabikabi, e que está dando garantia de isenção, e que está dando garantia de idoneidade, e que está dando garantia de verticalidade. Garantias essas que estão a costurar a essência e razão de existência de CNE. CNE está caduco, todo mundo se vê, e mais do que isso, na parte alguma de lei da República de Guiné-Bissau, que está permitido para o presidente de CNE substituir para interinidade. Portanto, na caso de vacatura, simplesmente está levantando a palavra à Assembleia Nacional Popular no sentido de fazer votação na termos do artigo 3. Esse que de ordem de intervenção na CREO. Pegamos imprensa estrangeira, quando não faz assim, não arranjou. Verdade. Pegamos quando arranca a versão portuguesa. Ok? Não arranca. Muito obrigado pela presença da imprensa nesta conferência de imprensa. Fui alvo de ataque de baixo nível por parte de CNE pelo simples facto de, enquanto analista, ter dado uma entrevista à RTP na semana passada, onde critiquei o posicionamento do Dr. Mpabikabi, que, entre outras coisas, disse, cito, o resultado publicado pela CNE ficou suspenso enquanto o recurso apenas em setembro. Para ele, é a partir deste mês é que começa a contagem do prazo para o mandato do Presidente da República. Emiti a minha opinião num tom urbano, civilizado, delicado. Voltarei a fazê-lo da mesma forma, abstraindo-me de responder provocações e ofensas que caracterizaram o comunicado da imprensa da CNE. Por acreditar que aquele comunicado apenas serve para desviar a atenção sobre o essencial do debate público em torno do fim do mandato do Sr. Umaru Sissoko Embaló. A CNE, no comunicado, disse que a atuação dos seus dirigentes é marcada por um conjunto de valores éticos morais que sustentam a integridade dos seus membros em obediência à legislação e demais leis da República e à verdade eleitoral. Em primeiro lugar, deve-se colocar em evidência a incoerência da CNE, que diz pugnar pela legalidade. Como pode um órgão ilegítimo, por caducidade do mandato, cujos atos são feridos de ilegalidade, pugnar pela legalidade? Na verdade, a CNE devia preocupar-se mais com a sua ilegalidade à luz da lei eleitoral, que à luz dessa lei não dispõe de prerrogativas para dirigir qualquer processo eleitoral. A CNE fala em leis, mas não foi capaz de citar um único artigo para sustentar o seu argumento relativo ao início da contagem do prazo do presidente, portanto, do presidente que tomou posse à revelia do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e à margem da lei. Para o entendimento da CNE, a decisão do STJ só constitui referência legal quando favorece a vontade do regime. Se a decisão do STJ tivesse os efeitos que agora lhe pretendem atribuir, por que o Sr. Umaru Sissoko Embaló não esperou pela decisão do STJ para assumir as funções? E mais, por que a CNE não se pronunciou na altura sobre a ilegalidade da tomada de posse? Numa contradição manifesta, agora o Sr. Umaru Sissoko Embaló, que desrespeitou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tomando posse ilegalmente, quer servir da decisão do mesmo órgão para perpetrar no poder para além dos 5 anos previstos constitucionalmente. Falou-se no comunicado da CNE de valores e éticos, portanto, morais e éticos.
Esses, de facto, devem ser tecidos que, a par da isenção, idoneidade e verticalidade, costuram a essência e a razão da existência da CNE. Portanto, a relação entre as personalidades dirigentes dessa instituição com esses valores devia ser a mais estreita e de absoluta harmonia, alinhados com a persecução dos objetivos estabelecidos para a instituição. Não obstante, o péssimo serviço prestado pela CNE nas eleições presidenciais de 2019 vislumbra um caminho desviante dos guiados por valores estruturantes daquela instituição. Foi confiado aos magistrados judiciais a direção da CNE dentro do espírito da independência, idoneidade e verticalidade, prescrita e presumida aos seus agentes, aguardando deles o contributo para a observância da lei e credibilidade do processo por eles dirigidos. Aliás, as motivações de reforma de 2012, que levou à judicialização da CNE, era no sentido de assegurar a probidade, integridade de função, razão pela qual, em virtude da caducidade do secretariado executivo da CNE, sendo juízes os que ocupavam cargos de função estruturantes nele, deviam dignar-se pela dimissão em bloco, fazendo jus à natureza da função e justificar as motivações que conduziram à reforma legal. A atual equipa caduca, ilegítima e ilegal da CNE, desacreditou toda a crença dos guineenses nessa instituição e a confiança dada aos juízes para dirigirem essa estrutura responsável pelo processo eleitoral. Essa mesma equipa caduca da CNE chocou o país com a recusa em cumprir o acórdão do STJ que lhe ordenara a observar um dos pressupostos essenciais para a validade de uma eleição, ou seja, de qualquer eleição: a produção da ata de apuramento nacional. E, em vez disso, foi a ponto de se declarar instância máxima da definição dos resultados eleitorais, constituindo essa uma das maiores aberrações jurídicas proferidas por uma equipa de magistrados. A CNE delineou todo o cenário legalmente distorcido que deu aval à simbólica tomada de posse. Como pode tentar agora furtar-se às consequências das circunstâncias político e jurídico criadas para a sua deslocada atuação? Pergunta. Aliás, não se pode fingir dar relevância apenas à dimensão física da presença no ato de tomada de posse simbólica, quando na realidade o mais grave é a legitimação pela CNE do aberrante ato. Ao que vimos, lemos, a CNE tomou parte, sim, nessa ilegal tomada de posse. Pergunta-se por que a CNE não se pronunciou antes sobre a ilegalidade da tomada de posse simbólica e vem, quiçá, por encomenda, fazê-lo agora. A resposta é simples. Pretende-se instrumentalizar a CNE para legitimar a prorrogação inconstitucional do mandato presidencial. Em nome de que lei os ocupantes ilegais da CNE continuam a arrogar-se como membros do secretariado executivo? E mais, havendo vacatura, deve ser preenchido por voto de 2/3 dos deputados da ANP em efetividade de funções, e não por qualquer outro tipo de arranjos como se pretende fazer. Ademais, não se vislumbra em parte alguma da lei da CNE, mormente artigo 15º e 16º, que o presidente da CNE pode ser substituído por interinidade em caso de impedimento ou vacatura. Quem representa a CNE é o seu presidente, eleito nos termos legais e mais ninguém. Pelo que o Dr. Mpabicabi é tudo menos o presidente da CNE. E todos os demais membros que arrogam pertencer ao secretariado executivo fazem-no à revelia da lei, usurpam uma função que a lei não permite que seja exercida por usurpação. Conclusão. O momento para a aferição do mandato do Presidente da República é a tomada de posse. Tanto assim é que os dispositivos legais que marcam o fim e início do exercício do novo Presidente fazem-no referenciando a tomada de posse.
artigo 182 da Lei Eleitoral e 66 da Constituição da República, que dizem mais ou menos isso. O Presidente da República toma posse no último dia do mandato do seu antecessor. E a Constituição diz que o mandato do Presidente da República tem a duração de 5 anos. O autoproclamado Presidente interino da CNE tem a obrigação de conhecer a lei eleitoral, mais do que ninguém. E por isso, sabe que essa lei fala da data de tomada de posse como referência para a contagem de prazo para o início das funções do Presidente da República. Ignorar o que a lei eleitoral e a Constituição diz e vir invocar competências do STJ para declarar direito contrário ao preconizado pela Constituição e demais normas eleitorais é inadmissível, a não ser que estejamos perante a preparação de mais um cenário que visa permitir um pronunciamento do STJ que acomode os interesses do poder vigente. O ex-secretário executivo que usurpou as funções do presidente da Comissão Nacional de Eleições, se estivesse livre de qualquer compromisso político com o regime instalado, teria, pela sua formação e qualidade de juiz, a obrigação de saber que o mandato do Presidente da República eleito se inicia com a tomada de posse e não com proclamação dos resultados eleitorais ou a confirmação dos mesmos pelo STJ. Se assim não for entendido, temos que concluir que o Dr. Mpabikabi se refere à posse simbólica de Umaru Sissoko Embalo como se um verdadeiro golpe de Estado se tratasse. E para essa conclusão, basta-nos revisitar os atos que se seguiram a tal tomada de posse simbólica. A invasão de instituições do Estado, inclusive o STJ, por militares de forças de ordem e segurança, que ali colocaram novos governantes, no caso da invasão da sede do governo, novos governantes indicados por Umaru Sissoko Embalo. E estas declarações do Dr. Mpabikabi também significam que todas as visitas realizadas pelo senhor Umaru Sissoko Embalo aos países da sub-região, nomeadamente ao Senegal, Nigéria, Níger, bem como as participações nas cimeras de chefe de Estado e do governo da CEDEAO, na qualidade de Presidente da República de Guiné-Bissau, foram uma fraude e desrespeito a todos quanto o receberam nessa qualidade. Por outro lado, o ex-secretário executivo que usurpou as funções do Presidente da CNE tem a obrigação de saber que, ao Supremo Tribunal de Justiça, na veste de Tribunal Constitucional, não lhe compete emitir pareceres ou anúncios sobre a duração do mandato presidencial. Um acordo do Supremo Tribunal de Justiça não confere posse ao Presidente da República, sob pena de violação do artigo 67 da Constituição da República, que confere esse poder exclusivamente ao Presidente da ANP. Para concluir, as declarações do Mpabikabi visam dois objetivos essenciais: levantar um falso debate para desviar a atenção sobre o essencial, que é o mandato presidencial termina no dia 27 de fevereiro de 2027, a 25, queria dizer, e à luz dos artigos 182 e 66 da Constituição, as presidenciais devem ser realizadas ainda este ano para que o novo presidente tome posse no dia 27 de fevereiro de 2025. 2. O Dr. Mpabikabi pretende solicitar a intervenção da STJ com esse falso debate, sabendo ele próprio que essa instituição foi também assaltada pelo regime, que essa instituição STJ não goza de independência, idoneidade, isenção e verticalidade para se pronunciar sobre essa matéria. E, por fim, indivíduos que aceitam fazer papel de defender interesses inconfessos, como o Dr. Mpabikabi, não dão garantias de isenção, idoneidade e verticalidade. Costuram a essência e a razão da existência da CNE. Muito obrigado. Estou à vossa disposição. Advogado Antônio da Costa de Larangulo, o posicionamento de CNE está demonstra claramente que uma CNE está sendo telecomandado para um alguém? Sim, objetivamente sim. Que ele pergunta e que
pergunta que vem aqui conferência de imprensa em que manter nem que se cague jornalista de capacidade. Não pode dar voz de garantia de como e pergunta de certeza simulada, no sentido de receber mesmo resposta. Ou seja, instrumentaliza a CNE, sabendo de como o Supremo Tribunal de Justiça está viciado, que o órgão tecnicamente que existe no contexto como nós é simplesmente conduzir o debate para poder legitimar. É outro golpe institucional que me se dado, a semelhança de que é dado na Assembleia, a semelhança de que é dado no próprio Poder Judicial e a semelhança de que não tenta fazer na CNE para poder legitimar continuação de mandato para além de 5 anos. Para quem está pensando mais ou menos por isso de atrás em CNE? Quem está interessado na continuação de mandato para além de 5 anos? Vamos tratar de Presidente da República. Deixa eu pegar, disseste um bocadinho que em relação a mandatos na CNE, a lei é clara, não permite, portanto, a interinidade, né? Mas com a dissolução da Assembleia, como é que é possível resolver esta situação? Aliás, a pergunta devia ser o contrário. A dissolução da Assembleia, em 2 ocasiões, visam essencialmente impedir que a Assembleia jogue o seu papel na legitimação de novos membros da CNE. Ou seja, foi um golpe institucional dado de propósito para condicionar o outro. E quando assim é, portanto, esse golpe não pode ser, portanto, válido para levar-nos, no sentido de aceitarmos uma ilegalidade quanto é ter que lidar com um órgão ilegítimo como é a CNE atual. E saída desta solução do seu ponto de vista? Nada que tenha feito, portanto, posicionamento desses indivíduos que assaltaram a CNE tem valor jurídico algum. Ou seja, eles não podem assumir qualquer que seja processo eleitoral, porque trata-se de um órgão caduco e quem se arroga como presidente daquela instituição, como disse bem, a lei não permite a assunção da presidência da CNE por eternidade, assim que deve-se permitir que a Assembleia funcione para que efetivamente, antes das eleições presidenciais, que é a única eleição de que se deve falar neste momento, possa efetivamente eleger novos membros para a CNE. E que saída para esta eleição? Uma vez que vamos para as eleições já ainda, ou pretende-se fazer a realização das eleições ainda este ano no próximo ano, com que CNE vamos? Não se deve ir com essa CNE. Daí que deve-se permitir que a Assembleia Nacional Popular funcione para que novos membros da CNE sejam eleitos por maioria de 2/3, como determina a lei. Daí que somos em crer que, efetivamente, os 2/3 dos deputados da ANP são os únicos que legitimam qualquer que seja cidadão guineense a exercer as funções de direção na CNE. Antes disso, estaremos aqui a coagitar, a abrir brechas para uma grande fraude, porque efetivamente um presidente que assalta o poder, como é o caso do Dr. Mpavicabe, e dá declarações evidentemente encomendadas, leva-nos a uma situação de estrangulamento, de pronunciamento de um eventual resultado que não coaduna com o resultado eleitoral. Ou seja, estamos aqui a criar condições para uma grande fraude eleitoral. Dr. Luís Vaz, só para terminar, estamos perante o quê? Com este cenário que acabaste de desenhar agora em relação a essa direção da cidade? Pelo que se sabe, ninguém na CNE vai vos mostrar um único artigo que permite o exercício de funções para além do tempo da caducidade. O mandato dos membros da CNE, portanto, é de 4 anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez. E todo esse exercício é feito na Assembleia Nacional Popular. Estamos aqui numa primeira dimensão de caducidade. Temos outra dimensão de falta de legitimidade de um indivíduo que arroga ser presidente interino da CNE, enquanto que a lei, em circunstância alguma, permite esse exercício. Daí que estamos perante mais um golpe institucional para a adulteração de umas eleições que se pretendem justas, livres e transparentes, sob pena de alavancar
de mexer com a estrutura ou a infraestrutura da estabilidade política no país, podendo trazer situações de conflitos de natureza violenta. Daí que é melhor falarmos agora, ou então seremos todos cúmplices de uma situação que está-se a desenhar agora, mas cujo resultado será uma grande fraude eleitoral. Doutor, isso quer dizer que se neste momento fazemos eleições, vamos ter uma eleição ilegal? Aquelas pessoas não são os legítimos representantes da Porque os órgãos não são legais? Não são caducos. Quem fala em nome da CNE não tem legitimidade para falar em nome da CNE. E perante a lei não devemos ter a eleição então? Não, eles quererão condicionar-nos portanto, a não realizarmos eleições para se permitir que, portanto, determinadas entidades continuem no poder. Não deve ser essa a saída. A saída deve ser permitir o funcionamento da ANP para que a ANP escolha novos membros da CNE. O senhor advogado disse numa das passagens que o que se pretende é transferir o campo da atuação para o Supremo Tribunal de Justiça, que neste momento não está também em condições de funcionar segundo a lei. O que é que deve ser feito de imediato para salvar esta situação? Vamos lá. O tribunal é um órgão passivo. Só se vai ao tribunal havendo um litígio. Não há litígio. Quando o doutor Mpabicabi chama a colação a interferência do Supremo Tribunal de Justiça, falo como que o Supremo Tribunal de Justiça deve emitir aqui uma espécie de parecer sobre aquilo que é a sua opinião sobre o início do mandato. Só que os tribunais não emitem pareceres. Daí que esta questão é falsa. Ou seja, quer-se remeter para um órgão que foi assaltado pelo poder político. O presidente que lá está também não tem legitimidade. Que decide nomear um vice-presidente que também não tem legitimidade. Expulsam um ex-presidente por incompatibilidades com a presidência da República. Um político disse esta semana, e era de conhecimento geral, que assaltaram, e o pessoal que assaltou a sede do Poder Judicial e a casa do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça são homens do Palácio da República. Daí que assalta-se uma instituição para depois dizer, vamos levar a resolução do caso para essa mesma instituição. Nenhuma criança de 5 anos aceitaria esse exercício. O que deve ser feito? Permitir, portanto, que se realize eleições ainda este ano, porque efetivamente assim a lei quis que seja, e efetivamente permitir o funcionamento da Assembleia Nacional Popular para eleger os legítimos representantes da CNE. No caso do Supremo Tribunal, para voltar a ter a legalidade? Voltar a ter a legalidade é efetivamente todos aqueles atos praticados pelo Supremo Tribunal de Justiça que levou à suspensão de magistrados que não estão alinhados com o assalto ao poder judiciário. Toda aquela situação deve ser reposta. E nessa base devia haver uma intervenção também da ANP no sentido de repor a ordem no poder judicial para se preparar eleições que permitam a assunção de funções no STJ. Porque no STJ não é como no Senegal. Aqui não se faz eleições para o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É por via de eleições, e nessas eleições devem ser transparentes, não por via de exclusão de pessoas que defendem teorias e opiniões contrárias ao do regime.